com muita satisfação que estamos aqui novamente para dar início a mais uma história psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 22 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que tem o tema perfeição. Iremos compartilhar algumas colocações que Joana de Ângeles propõe para o entendimento desse tema à luz da psicologia profunda. De hábito, iniciamos aqui com uma abordagem de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Trouxemos a passagem da Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, do livro O Evangelho, comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Se desejas, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Vamos fazer aqui algumas considerações desse trecho da mensagem de Emmanuel para prepararmos o início do nosso estudo dessa tarde. Então, é interessante como, normalmente, no início de cada mensagem desse livro, Emmanuel nos chama à reflexão. E aí ele diz, se desejas. Porque, na verdade, ele leva em conta a possibilidade de que realmente nós podemos não querer. Mas se desejarmos plantar na lavoura divina, é necessário fugir, distanciar-se ao máximo ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. O que é isso? O que podemos entender aqui por velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência? Engloba todas as nossas ações, cuidados e preocupações, com valores, situações, posições que necessariamente terão que ser abandonadas ao retornarmos ao plano espiritual. Essas são as semeaduras na corrupção, ceifas na decadência. É um exemplo. Claro que também podemos aqui entender todos os desequilíbrios de natureza moral, espiritual, que são semeaduras na corrupção e que mais adiante, ainda nessa encarnação, nós ceifamos decadências, tristezas e sofrimentos. Mas prossigamos aqui nesse entendimento. O que fazer então? E aí Emmanuel diz, cultiva o bem para a vida eterna e segue rumo, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Vamos aqui fazer algumas considerações dessa parte final. Cultiva o bem para a vida eterna é porque, na verdade, toda nossa semeadura no bem, mesmo durante a encarnação, é projeto de vida eterna. E continuando, todas as nossas aquisições, que Emmanuel aqui se refere, envolve o campo das aquisições das virtudes, do trabalho por estabelecer em nós hábitos mentais e emocionais dentro dos propósitos do Evangelho, a paciência, a esperança, a solidariedade, a caridade, a benevolência, todos os dons do Espírito para os quais nós dediquemos atenção e cuidado em os adquirir, são de fato cultivo do bem para a vida eterna.
Com esse entendimento, vamos iniciar o nosso tema dessa tarde, perfeição, da obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Essa obra, praticamente ao longo de todos os capítulos, estaremos tratando, retratando e aprofundando questões como a sombra coletiva, a sombra individual, o self, o Jesus homem apresentado a nós, a compreensão à luz da doutrina espírita e da psicologia profunda. E desse modo vamos iniciar o primeiro parágrafo que separamos para o entendimento desse tema. A incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que ele está destinado, rompendo a pouco e pouco as coraças que lhe obstaculizam alcançar a meta. O nível de consciência lúcida para fazer brilhar a sua luz. Então, nesse parágrafo inicial que o capítulo nos propõe, vamos aqui fazer os devidos esclarecimentos. Então, há um incessante esforço, às vezes percebido, às vezes não, por todos os espíritos no processo encarnatório. É o trabalho rumo à perfeição relativa, por estar estabelecido na lei do progresso, a qual é direcionada para todos nós. Está certo que a maioria da humanidade não está consciente desta busca profundamente intrínseca nela, no seu íntimo, que é essa busca de despertamento espiritual alinhado às leis divinas. Afinal, todos nós somos provenientes do mesmo Pai, do mesmo Deus. E dentro de nós jazem as sementes provenientes do Criador com essa finalidade. Mas voltando ao texto. Rompendo a pouco e pouco as couraças, as armaduras, as cascas que lhe obstaculizam alcançar a meta. Então, em torno do espírito nessa sua caminhada no processo evolutivo, podemos entender que o estabelecimento dessas cascas, que a princípio teriam a finalidade até protetora, zeladora, como os instintos, sobretudo nas fases iniciais da nossa caminhada evolutiva, tiveram o seu período de importância vital. Só que mais adiante, à medida que a inteligência se desenvolve, à medida que o espírito vai evoluindo em diversas áreas, aquilo que antes o protegia passa agora a ser elemento frustrador ou problemático para o real despertamento espiritual do Espírito eterno que somos todos nós. E é por isso que depois diz, as couraças que lhe obstaculizam alcançar a meta. Qual é a meta? Um nível de consciência lúcida, de consciência desperta, acordada, para fazer brilhar a sua luz. E, de fato, na medida em que nós conseguimos estar estabelecendo de uma forma mais contínua um campo de produção mental para o bem, para a paz, para a harmonia, com emoções equilibradas, com sentimentos de amor, de fraternidade, na medida em que esses dons do Espírito
se estabelecem de uma forma mais continuada, a consciência nossa entra nesse estado de lucidez que, em termos reais, possibilita uma real projeção de luz. Porque, na medida em que nossas células nervosas, nossos neurônios, trabalham afinados com os propósitos e as metas na harmonia com as leis divinas, dentro do nosso cérebro, dentro das próprias células neuronais, há uma projeção dessa luz. Hoje identificada pelas chamadas fotografias da neurociência, que alcançam um campo de desenvolvimento onde a percepção dessa luz é uma realidade. Mas prossigamos. Essa chispa divina, essa faísca, que deve mergulhar no barro carnal, a fim de desenvolver o Deus interno, que se encontra adormecido, engrandece-se à medida que vence a sombra profunda que a reveste. Como havia dito aqui no início, já preparando antecipadamente, os capítulos dessa obra de Joana, nós estaremos martelando muito a questão da sombra. Para que, de fato, esse entendimento que ela nos chama a ter resulte em uma modificação, em um êxito dessa proposta de despertamento espiritual. Mas voltemos aqui a analisar com mais detalhe esse conteúdo. Então, essa chispa divina, que é, voltando ao texto anterior, proveniente do nível de consciência lúcida, deve mergulhar no barro carnal a fim de desenvolver o Deus interno, que se encontra adormecido. Engrandece-se à medida que vence a sombra profunda. Como é isso? Que sombra profunda é essa? É aquela proveniente de todo o nosso passado desatrelado e conflitado com as leis divinas, que nos levaram ao estabelecimento de vícios, de crimes, de problemas sérios que ficaram no nosso passado reencarnatório, mas que não se apagaram. Estão no nosso inconsciente profundo e precisam ser ressignificados, transcendidos, superados. Por isso, se à medida que vence a sombra profunda que o reveste. Nós vamos percebendo que entre tantos objetivos propostos pelo estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, um se destaca fortemente. É o aumento da nossa responsabilidade pessoal sobre o que a gente pensa, sente e faz. Porque nós vamos tomando ciência de que por trás das nossas atitudes desairosas, que ainda existam, de desequilíbrios, o principal responsável somos nós. Face o nosso passado de sombras, que muitas vezes estabelece sintonia com espíritos obsessores ou desencarnados infelizes. Mas essa sintonia só se estabelece porque em nós tinha a raiz, tinha o lodo, tinha a sujeira, tinha o passado escabroso. Então, eu volto a destacar isso. Estudar a psicologia profunda de Joana de Ângeles é abrirmos-nos a sermos mais responsáveis. Não é culpados. Não é com sentimento de culpa. Não, responsáveis. Porque a partir daí
nos são apresentados os caminhos pelos quais nós devemos superar e transcender esse passado, aqui identificado pela expressão sombra profunda. Não poucas vezes, a sombra elege o prazer ao invés do dever, gerando conflitos e vinculando-se a viciações de que passa a depender. Essa é a questão. E é o que faz com que nós, mesmo já tendo marcado esse encontro com a doutrina espírita antes da nossa encarnação, mesmo agora, ao estudá-la e nos identificarmos completamente com os seus ensinamentos libertadores, vez ou outra nos pegamos, tendo atitudes, emoções absurdas, conflitos existenciais que não se justificariam mais termos. E eles ocorrem devido à sombra, devido ao passado que não foi ainda ressignificado. Porque não adianta apenas agora nós conhecermos, entendermos e até mesmo acreditarmos na reencarnação, na justiça de Deus, na imortalidade da alma, se não tiver sendo realizado um trabalho de superação, de transcendência do passado de sombra. E esse trabalho é feito através de mentalidade renovada, sentimentos renovados, emoções elevadas e vivência dos novos propósitos, para de fato a sombra ser ressignificada por luz. Mas enquanto isso não ocorre, está a advertência desse texto. Não poucas vezes a sombra elege o prazer ao invés do dever, gerando conflitos e vinculando-se a viciações de que passa a depender. E quando aqui se diz gerando conflitos, significa estabelecendo infelicidades, desarmonias íntimas, mal-estar. Porque é isso que toda vez ocorre quando nós damos abertura à sombra do passado e estabelecemos uma atitude ou um comportamento que não deveríamos mais estar envolvidos. Prossigamos. O esforço pela perfeição é válido, porque se antepõe à sombra, elimina projeções negativas, estabelece pilotis de harmonia, contribuindo para o bem-estar do indivíduo. Vamos fazer aqui uma análise paulatina do que é colocado. O próprio esforço, se já nos percebemos assim, pela aquisição de virtudes, pela superação de desequilíbrios, é válida, porque se antepõe à sombra. Elimina projeções negativas. Não estivéssemos nós aproveitando o contributo que recebemos da doutrina espírita, e não tenhamos dúvida, o nível de desequilíbrio emocional, espiritual, seria avassalador de cada um de nós. Então, estabelece pilotis de harmonia. Estabelece bases, alicerces, para que a harmonia venha a ocorrer. E o melhor de tudo, contribuindo para o bem-estar do indivíduo. A questão
relativamente delicada que nós temos, e que parece até absurda, é porque nós nos acostumamos a sofrer ao longo de diversas encarnações. As frustrações e as infelicidades que cultivamos estabeleceram um condicionamento. Então, quando tudo está bem, quando a nossa vida está equilibrada, se não estivermos trabalhando cuidadosamente a nossa espiritualidade, nós somos levados a estragar tudo, a abrir brechas para o estabelecimento de desequilíbrios absurdos, para aí sofrermos. É por isso que esse trabalho de superação da sombra tem que estar sendo alicerçado por uma nova maneira de viver, de atuar, para não cairmos nas armadilhas feitas por nós mesmos, pelo nosso passado. Tá certo, voltamos a dizer, que vez ou outra há um empurrãozinho de irmãos desencarnados infelizes do nosso passado. Mas o campo movediço e estragado que nos leva a escorregar foi estabelecido dentro de nós mesmos e por nós mesmos. É preciso enfocarmos a partir desse envolvimento nosso com o despertamento espiritual proposto pela doutrina espírita, querer, gostar e manter níveis de equilíbrio, de felicidade, de bem-estar pessoal, que não se abale e não fique criando problemas aonde muitas vezes nem existem, mas que é o resultado dos condicionamentos infelizes que já andamos tendo ao longo de muitas encarnações. Temos aqui uma participação de um nosso ouvinte, um nosso irmão, que diz o seguinte: se possível, dizer algo sobre o peso do remorso, ainda quando encarnados em nossa vida. Justamente, sentimento de culpa e remorso estão atrelados às questões das sombras, aos hábitos e condicionamentos que inúmeras vezes foram estabelecidos no nosso passado encarnatório. E dele derivam, sem dúvida nenhuma, todas as questões autopunitivas que o espírito engendra. Porque a proposta espírita, é bom sempre nos lembrarmos, é de libertação pelo caminho do bem, da caridade, do amor, e não a libertação através da dor e do sofrimento, que estariam atrelados ao remorso, à culpa. E o pior de tudo é que, normalmente, quando tomamos uma atitude errada ou um comportamento infeliz e nos vem a culpa ou o remorso, se estabelece aí um mecanismo de fuga. E um mecanismo de fuga muito ruim, porque anula em grande parte a responsabilidade nossa pelo que a gente fez e dificulta o estabelecimento de metas e objetivos para trabalhar aquela situação errada da qual fomos o culpado e que precisa e deve ser retificada com mecanismos positivos e não de se ficar alimentando a culpa e o remorso, estagnando as possibilidades de crescer através do erro. Nós só crescemos através de uma atitude errada quando, em vez de remorso e culpa,
a gente assume responsabilidade. Aí nós estaremos trabalhando conscientemente pela melhoria e pela superação do que houve de errado. Mas voltando aqui ao enfoque do tema perfeição, quando diz assim, ainda tem uma parte aqui que eu queria elucidar. Antepõe a sombra, elimina projeções negativas. Essa eliminação de projeções negativas é porque nós, enquanto não estivermos ao máximo afinados com as leis de Deus, com a lei do amor, da misericórdia, da caridade, enquanto não estivermos afinados com as leis divinas, nós habitualmente cultivamos expectativas e projeções negativas. E isso vem do nosso passado, desatrelado, afastado das leis divinas. Então, se a gente, por exemplo, vai no médico e o médico pede um exame, a gente já pode fazer o exame com uma série de projeções negativas, de preocupações que, na maioria das vezes, são criações do nosso inconsciente, que adora, vejam bem, adora sofrer. Porque todo o passado da criatura humana, em que ela esteve envolvida com o materialismo, ela direcionou o seu espírito para o sofrimento. Porque, ao fim de contas, toda encarnação nossa, em que as nossas atitudes estavam ligadas ao imediatismo e ao materialismo, a gente se frustrou. A frustração foi inevitável, porque, no mínimo, veio a morte do corpo. Então é preciso, e é importante estarmos atentos a isso, que agora, compromissados com o despertamento espiritual, não dê mais campo às projeções negativas, a sofrimentos antecipados, a criação de problemas que muitas vezes nunca vão acontecer. Mas é assim que a maioria das pessoas, ainda sob a sombra do materialismo, pensam e agem diariamente. Mas nós, que estamos no trabalho de esforço de despertamento espiritual, bem, de nós, como já dizia o apóstolo Paulo aos cristãos primitivos, de vocês, irmãos, nós esperamos coisas melhores do que estar vivendo na ansiedade, no estresse e nas projeções negativas do materialismo. Esse preço nós não precisamos estar pagando mais. É essa a questão. A não ser que quisermos. Porque, de fato, se não for feito esse trabalho que estamos aqui repetindo, de ressignificação do passado nosso, aí, menino, vamos sofrer. Vamos, porque a gente é acostumado a sofrer ao longo de diversas encarnações. Sofrer e fazer os outros sofrer. Essa é a matéria-prima com a qual nós mais nos envolvemos no passado. Mas agora, vamos parar com isso. Somente quando o ser humano conseguir a própria integração, tornando-se uno consigo, isto é, realizando e vencendo a luta intrapsíquica contra o estabelecido como triunfo e felicidade, aceitará os desafios propostos por Jesus. Vamos aqui fazer as devidas colocações. Essa própria integração, tornando-se uno consigo, é esse trabalho de harmonização com as leis divinas
e com os propósitos espirituais da nossa encarnação. É preciso trabalhar e fazer esse alinhamento primeiro. A própria integração conosco mesmo. E depois o texto diz, vencendo a luta intrapsíquica contra o estabelecido como triunfo e felicidade. O que é isso? Realizando e vencendo a luta intrapsíquica. É a luta contra a sombra. É a luta contra a forma troncha, distorcida que tínhamos de perceber a vida no passado. É a luta contra a mentira e a ilusão pegada pelo materialismo, aonde triunfo e felicidade são ilusões passageiras, projetos mentirosos de uma realidade distanciada de Deus e de suas leis. Então, quando fazemos esse trabalho de alinhamento nosso com as leis divinas, de estarmos uno conosco, com o nosso eu superior, aí sim, nós aceitaremos os desafios propostos por Jesus. E o desafio maior deles é esse que é o título do nosso estudo dessa tarde. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o grande, maior desafio colocado. E que para as possibilidades de entendimento do que Jesus quis dizer, é necessário que previamente estejamos recebendo essa compreensão dos objetivos da vida, como são nos apresentados aqui pelo estudo da série psicológica. Asseveram com pessimismo os campeões da sombra coletiva que o mundo é mau e deve ser combatido com astúcia, com a mentira, com o engano, jamais cedendo, nunca recuando, mantendo-se vigilante, constante contra as armadilhas que o mundo materialista prega e que está íncito na cabeça da maioria das pessoas. E essa conotação pessimista e cá entre nós, mentirosa. Porque sabemos que o funcionamento das leis divinas e que a realidade do mundo espiritual evidenciam para nós que mesmo nas situações absurdas, nos desastres e uma série de circunstâncias da vida humana, por trás de todas elas, imperam as leis divinas. Então não é assim não. Não é com astúcia não. Prosseguindo. O ser que busca a plenitude não se turba diante desse conceito derrotista, porque sente que a realidade é muito diferente desse informe doentio. Então, é claro que para estarmos bem seguros da mentira dessa forma projetada pela sombra do materialismo, é preciso estarmos trabalhando o despertamento do nosso eu profundo. É preciso estarmos no esforço de ressignificação da maneira de viver na Terra. Porque, fora disso, há uma grande humanidade. Uns que sofrem, fazendo os outros sofrerem. Outros que sofrem por não entenderem as bases espirituais da vida e serem vítimas do passado desairoso.
Para que não estejamos nem num quadro nem no outro, é preciso estabelecer de uma forma profunda e definitiva o despertamento espiritual nosso, que é a proposta do estudo, que fará com que nós sintamos a realidade de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. O básico, o comum, já não lhe basta, porque aspirando a mais e a melhor, respira uma psicosfera mais sutil e renovadora, desintoxicando-se dos valores deletérios onde estão mergulhados aqueles de consciência de sono. Então, definitivamente, para nós que não conseguimos mais nos satisfazer com as ilusões da matéria, com os desequilíbrios das satisfações puramente instintivas, destituídas de sentimento, ocorre já uma mudança dentro de nós que não nos torna mais aptos a nos sentirmos satisfeitos nessa busca ilusória que a maioria faz. Por isso o texto diz: o básico comum já não lhe basta, porque aspirando a mais e melhor, respira uma psicosfera mais sutil e renovadora. Esse ponto aqui é bem delicado, nós queremos colocar uma explicação. Respira uma psicosfera mais sutil e renovadora. Na medida em que passamos a cultivar de forma mais constante hábitos de estudo, de aprofundamento sobre as questões espirituais da vida, de contato que naturalmente se dá com os benfeitores espirituais que buscam encontrar na Terra instrumentos, parceiros para atuações, projetos, socorros que eles querem efetivar, vai se estabelecendo em torno de nós mesmos uma psicosfera, um campo vibracional mais sutil e renovador. E que naturalmente vai provocando uma desintoxicação dos valores deletérios. Deletérios é doentios, causador de enfermidades. Estabelecido pelos hábitos de desequilíbrio mentais e emocionais da maioria, que ainda não acordou para o ser eterno, para o espírito eterno que eles são. E fechando a explicação, onde estão mergulhados aqueles de consciência de sono. As pessoas que se nutrem apenas de objetivos materiais e que são participantes dessa consciência de sono, e que é a grande maioria dos espíritos encarnados, essas pessoas aspiram constantemente vibrações deletérias, doentias, provenientes de companhias espirituais do mesmo nível, gerador de muitos problemas, às vezes de doenças físicas, outras vezes de doenças psicossomáticas, espirituais. A partir da proposta neotestamentária em favor de um mundo sadio e de uma sociedade melhor, graças à imensa contribuição da Boa Nova, pode-se aceitar a proposição: sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, essa proposta que está no Novo Testamento, e que, como o texto aqui diz, em favor de um mundo sadio, de uma sociedade melhor,
nos é apresentada com o objetivo de aceitação e de busca de entender por que Jesus a propôs. É claro que, pelo que compartilhamos até aqui, esse é o penúltimo slide do nosso estudo, nós vamos entendendo, à medida em que vai se devestindo aquelas sombras do passado, em que vamos estabelecendo harmonia com as leis divinas, e que as sementes do Criador depositadas em nós, ao receberem adubo, água, cuidados diários, vai encontrando todos os fatores propiciadores para que essa semente desabroche e comece a produzir. Na tentativa de buscar-se essa perfeição moral, já se pode sentir-lhe os efeitos salutares no íntimo, pela satisfação de encontrar-se empenhado na autolibertação e autossuperação da sombra. Esse slide que separamos aqui, ele é bem importante. Mas antes vamos atender aqui uma pergunta de um irmão nosso que colocou. Você comentou que muitas vezes essa culpa e remorso estão presentes em nossas ações, sem nos darmos conta delas. Como perceber esse tipo de sintonia para evitá-lo e viver nessa psicosfera de maior harmonia? Então, como perceber previamente o início dessa sintonia que é geradora de culpa e remorso e vivermos assim numa psicosfera de maior harmonia? Realmente, os mecanismos de projeção da sombra são muito sutis. Muitas vezes, estamos muito bem emocionalmente, estamos até numa atividade de estudo, de esclarecimento, e de repente o pensamento nosso estabelece um desvio, vem uma lembrança de algo que aconteceu no passado, e quando olha, o terreno para estabelecer a culpa e o remorso começam a ganhar campo. Como evitar que isso ocorra? A proposta que temos percebido ao longo de um estudo como esse de hoje é estarmos cultivando ao máximo a ressignificação dos padrões mentais, dos padrões de percepção da realidade física em que nos encontramos temporariamente, através do que já aprendemos e estamos aprendendo da vida espiritual, da própria doutrina espírita. Na medida em que isso vai sendo trabalhado e que nós vamos também nos abrindo à sensibilidade de vivenciar, e durante o nosso dia sempre encontramos uma maneira ou outra de estar colocando em prática a caridade em qualquer um de seus aspectos, a caridade da palavra, a caridade de ajudar alguém, a caridade de diminuir um sofrimento de uma pessoa, à medida em que nós vamos nos inteirando de atitudes mais frequentes no campo do bem, o passado de sombra vai sendo ressignificado e vai perdendo voz. À medida em que percebemos que no propósito apresentado pela espiritualidade, da libertação pelo amor e pela caridade, estaremos mais atentos a qualquer fator gerador de tristeza ou remorso, de que aquilo ali não está ajudando nada, de que a gente não vai resolver um problema errado, que temos sido o responsável,
estabelecendo amargura, tristeza, sem ter atitudes reais e coerentes para diminuir aquele problema que criamos, se for possível. Porque às vezes algo que tenhamos cometido o engano, o erro, e que agora sentimos o remorso, é algo que não podemos mais voltar atrás e resolver. E nem podemos reparar agora com aquela pessoa. Mas, através de recursos como a prece, a meditação, a reflexão, podemos pedir ajuda à espiritualidade de como trabalhar aquela situação errada de uma forma positiva, talvez fazendo com que outros não caiam no erro que nós temos caído, talvez beneficiando alguém que não é aquele exatamente que prejudicamos, mas é alguém que precisaria de receber uma ajuda. E na medida em que nós focamos aquela ajuda para outrem, nós estamos trabalhando uma transcendência daquilo que ficou errado. No final de contas, algo é absolutamente certo. Culpa e remorso não pagam erros. Só atitudes proativas e benéficas regularizam algo que ficou lá para trás. Se não puder ser com a pessoa que prejudicamos, que possamos direcionar para outra pessoa. Bom, em parte era isso que eu poderia esclarecer. E ainda estamos aqui com esse último slide para compartilharmos o fechamento desse estudo de hoje. Então aqui diz que pelo próprio fato de estarmos tentando, estarmos nos esforçando por ser melhor, já podemos sentir efeitos salutares do nosso íntimo. Pelo fato de estarmos no esforço de trabalho de renovação, a misericórdia divina já possibilita certos estados de bem-estar íntimo, de paz, de plenitude íntima, porque estamos no esforço sincero. Continuando. Pela satisfação de encontrar-se empenhado na autolibertação e autossuperação da sombra. É curioso essa última frase de autossuperação da sombra, porque, entre outros sentidos, é a autossuperação do nosso passado negativo. A autossuperação dos mecanismos de culpa. A autossuperação daquilo que, antes de estarmos trabalhando o despertamento espiritual, criou um vasto campo de sofrimento e de tristeza e que não resolveu nada. Então, esse é o trabalho de autossuperação da sombra pessoal de cada um de nós. E eu quero lembrar a todos que nos acompanharam esse estudo, que estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube, e pedimos àqueles que possam compartilhar essa mensagem, esse vídeo. Agradecemos, até o próximo estudo. Muita paz para todos.